Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina de Química Orgânica, ainda falando sobre as reações, algumas reações que os alcinos sofrem, e hoje mais especificamente vamos falar da reação de adição de hidrogênio, reações de redução de alcinos, e vamos estudar alguns casos peculiares, poucos, mas vamos ver aí os principais casos peculiares de redução de hidrogenação de alcinos. Leitura complementar da aula, capítulo 6 de Paula Bruce, página 246, e capítulo 9 do Francis Carey, página 395. Existem três formas de hidrogenar ou reduzir um alcino. Lá nos alcenos a gente viu que basicamente se baseia ali na redução catalítica, com paládio, com platina, naquela questão de utilizar hidrogênio molecular, e o hidrogênio se dispõe na superfície do catalisador, e aí nós temos a aproximação do alceno, por uma face ali, e ele é reduzido a um alcano. Os alcinos possuem três formas diferentes. Uma se baseia nessa forma de utilizar um catalisador o hidrogênio é absorvido nesse catalisador e a aproximação do alcino se dá, e nós temos duas outras formas que são novas. A primeira delas é essa que eu falei para vocês. Nós podemos utilizar uma hidrogenação catalítica utilizando platina e paládio absorvido em grafite, certo? E aí nós vamos ter lá o hidrogênio sendo absorvido na superfície do metal, exatamente como nós vimos anteriormente nos alcenos, e a aproximação das ligações π, dos orbitais P puro que estão sobrepondo de forma lateral, se aproximando desses hidrogênios, e aí nós temos o rompimento da ligação π e a formação das novas ligações sigma, carbono, hidrogênio, certo? É uma forma de se reduzir alcinos, mas nós temos uma limitação, obviamente, que é acerca da seletividade. Por quê? Não é possível parar no alceno, tá? Não é possível fazer essa redução em duas etapas, em dois estágios, e parar no primeiro estágio, que seria um alceno. Por quê? Porque a reatividade da superfície catalítica é muito alta, e aí não vai existir nenhum tipo de seletividade, porque nós temos uma reatividade muito alta, vai cair no princípio lá da seletividade. Reatividade, Se eu tenho uma reatividade muito alta, a tendência é que a seletividade da minha reação seja diminuída, eu perca aí seletividade no meio desse processo se eu tenho uma reatividade muito alta. A segunda forma que nós temos de reduzir um alcino é utilizando o catalisador de Lindlar, certo? O catalisador de Lindlar nada mais é do que um envenenamento de catalisadores de paládio. Então, o paládio ele é envenenado com acetato de chumbo, certo? E aí nós vamos ter uma mistura aqui que se utiliza também carbonato de cálcio, paládio e o acetato de chumbo, nós vamos ter essa mistura, e esse envenenamento faz com que a reatividade do catalisador de paládio diminua. Consequentemente, nós conseguimos parar na primeira etapa da redução, que é a formação do alceno. Então, percebam, o princípio reatividade, seletividade está em jogo de novo. O que eu faço com o catalisador de paládio? Eu diminuo, eu enveneno ele e diminuo a reatividade. Consequentemente, eu consigo tornar essa reação mais seletiva, tá? Eu consigo parar no alceno. E tem mais um plus, que é a questão da seletividade. A redução é seletiva e é possível se formar apenas o alceno de configuração cis. Porque, semelhante ao caso anterior, aqui também nós temos uma aproximação de orbitais, tá? O hidrogênio é absorvido na superfície do paládio, que agora está envenenado, está com a sua reatividade diminuída, e nós temos a aproximação da ligação π, dos orbitais P puro sobrepostos lateralmente, que são reduzidos por uma face. Consequentemente, nós formamos lá o alceno de configuração cis exclusivamente. Então aqui nós já temos uma ferramenta sintética. Se eu tenho um alcino, quero fazer um alceno desse alcino de configuração cis, eu posso usar um catalisador de Lindlar, tá? Usar um catalisador de paládio envenenado com acetato de chumbo é uma opção para se obter ali uma adição sim, e aí eu tenho um produto exclusivo de configuração cis. Por outro lado, nós também temos uma metodologia, uma estratégia sintética para formar alcenos de configuração trans a partir de alcinos. Tá? Aqui com o catalisador de Lindlar nós podemos formar um alceno de configuração cis. Entretanto, utilizando sódio ou lítio na presença de amônia líquida, tá? E reagindo esse alcino nessas condições a menos 78 graus, nós conseguimos formar o alceno de configuração trans. Bom, por que essa reação tem que ser feita a menos 78 graus?
porque o ponto de ebulição da amônia é menos 33, certo? Então, se o sistema aquecer demais ali a temperatura ambiente, nós perdemos a amônia como um gás saindo para a atmosfera. Diferente dos casos anteriores, tá? Nós temos mecanismo reacional nessa reação e esse mecanismo é muito bem compreendido e muito bem entendido e vai explicar por que nós temos um produto de configuração trans. É diferente das reações anteriores, tá? Que é onde nós só temos a aproximação de orbitais moleculares, certo? A primeira etapa da reação, ela está baseada aí na oxidação do sódio para formar essa espécie ânion radicalar. Percebam, o sódio ele tem um número atômico 11, tá? Dessa forma, a configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, correto? Se você perceber, ó, ele tem as camadas 1 e 2 completamente preenchidas por elétrons e tem um elétron só na camada 3. A situação mais favorável para o sódio, mais energética, é que ele perca esse elétron. Então ele perde esse elétron aqui, ó, na camada 3, no orbital S, e fica com a camada 1 e 2 completamente preenchida. É exatamente por essa razão que o sódio é eletropositivo. Ele prefere ficar positivo, perde esse elétron e vai se formar uma ligação muito forte, né? Vai formar um composto muito forte, por exemplo, com cloro, que é altamente eletronegativo. Então, o cloro quer ganhar um elétron, o sódio quer perder um elétron, e aí nós temos a situação perfeita para formar o cloreto de sódio, certo? Através de uma ligação iônica. Então, por esse motivo, o sódio ele é facilmente oxidável, ele facilmente perde esse elétron. Aqui no alcino, ó, nós temos uma ligação π. Então, imagine que uma das ligações π vai se romper homoliticamente, tá? E aí nós vamos ter um elétron se acumulando nesse carbono e o outro elétron oxidando o sódio, tá? Arrancando um elétron lá do sódio, e aí nós vamos formar sódio mais e vamos formar uma espécie ânion radicalar. Percebam que no ânion radicalar nós temos um orbital sp2 preenchido com 2 elétrons e um orbital sp2 preenchido com 1 elétron. Esses orbitais podem se dispor de duas formas diferentes no espaço, e aí nós vamos ter essas duas o equilíbrio entre essas duas conformações. A primeira delas, percebam que os elétrons estão o mais distante possível. Os elétrons são jogados, a parte maior do lobo do orbital sp2 é jogado para uma distância mais longa uma da outra, né? mais distante um do outro. E aqui nós temos uma aproximação desses lóbulos, a aproximação dos elétrons e, consequentemente, isso vai gerar uma repulsão eletrostática. Por essa razão, o ânion radical de configuração trans é mais estável, certo? Então esse primeiro ânion radical aqui vai preferir assumir uma configuração trans. Dessa forma, o ânion, né, ali onde nós temos 2 elétrons, vai atacar a amônia e vai acumular um par de elétrons no nitrogênio para liberar o amideto, tá? Que é o NH2 carregado negativamente, carregando 2 elétrons. E aí nós vamos formar esse radical vinílico. Formou o radical vinílico, nós temos aqui, ó, a nova ligação carbono e hidrogênio, e agora nós temos um radical. Esse radical vai oxidar outro átomo de sódio, certo? Então, nós temos lá a oxidação, ó, vai oxidar outro átomo de sódio, nós vamos liberar sódio mais para o meio reacional, e aí nós vamos formar um ânion aqui novamente. E esse par de elétrons está ocupando um orbital sp2. Aqui nós temos duas possíveis conformações também. Mas agora nós não vamos mais observar o orbital sp2, mas nós vamos observar os grupos que estão substituindo ambos os carbonos que agora pertencem à dupla ligação. Se nós observarmos essas duas possibilidades aqui, ó, percebam. É possível que assuma essa conformação e vai jogar esses grupos metila o mais distante possível um dos outros, certo? E aí nós vamos ter uma situação mais estável e também esses grupos metilas podem estar próximos um dos outros, que vai gerar uma situação menos estável, porque a tendência desses grupos é um pouquinho ser um pouquinho mais volumoso e nós vamos ter ali um efeito estérico, né? Uma repulsão estérica entre esses grupos. Então, por esse motivo, esse ânion vinílico aqui, ele prefere assumir a configuração trans, tá? Um ânion vinílico de configuração trans. E aí ele vai tirar mais um próton lá da amônia líquida, vai formar o amideto, certo? E nós formamos a nossa segunda ligação carbono e hidrogênio. E percebam,
os hidrogênios ficam em configuração trans, justamente porque nós temos toda essa possibilidade de conformação e organização dos orbitais atômicos, certo? Dos orbitais sp2 e também referente a esses grupos metila ou qualquer grupo alquílico que esteja ligado ao ânion vinílico aqui na segunda etapa da reação. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.